Vamos lá, pessoal, mais uma aula, parte 2 aí, preposição, classe de palavra importantíssima. Nessa aula tem simplesmente, olha, o tema que mais cai sobre preposição, tá? Então fica atento. A gente viu a definição de preposição, liga palavras, semelhante ali à conjunção, só que conjunção liga orações, tá? Lembrando, depois a gente vai ter aula sobre conjunção, mas é só adiantando. E agora a gente vai para a parte de combinação e contração de preposição. O que é isso, Miguel? A gente até falou um pouquinho sobre isso lá no início, mas vamos ver com calma aqui. O que é combinação? Significa que a preposição se junta a outra palavra sem perda de letras. Aí é combinação, combinou, tá? Por exemplo, a mais o vira ao. Como nesse exemplo aqui, olha. Vou ao cinema. Quem vai, vai a algum lugar, que é esse azinho aqui, preposição, tá? E o aqui na frente, olha, ele é artigo, que segue essa palavrinha masculina, o cinema, tá? Então, juntou o artigo mais a preposição, virou ao. Perfeito? E a contração, Miguel, o que é isso? A preposição se junta a outra palavra com perda de letras. Como, por exemplo, aqui embaixo, olha. O D mais o A, tá? Vira dá. Perdeu esse Azinho aqui, olha. Perfeito? Olha a oração exemplo. A resposta da professora foi clara. Novamente, preposição está ligando aqui, tá? Um termo a outro. Nesse caso, através da contração, por quê? Perdeu o ezinho ali, olha, que é D mais A. A resposta é dê a alguém, não é? É. E aqui na frente é a professora, então D mais A, dá. Novamente, isso aqui não é o tópico que mais cai, tá? Não é o mais importante do mundo. Em contrapartida, aqui, cara, você vai ter que estar na ponta da língua e não esquecer essa regrinha. Muita gente perdeu questão porque simplesmente esqueceu essa coisa facílima aqui. Locução, a essa altura do campeonato você já sabe claramente o que é, tá? Fala aí. Duas ou mais palavras com valor de uma. Tem vários tipos de locuções. Tem também as locuções prepositivas, ou seja, duas palavras com valor de uma só preposição, tá? E olha aqui, as locuções prepositivas são formadas por duas ou mais palavras que exercem essa função de preposição, ou seja, liga palavras. E geralmente não, terminam em terminam em preposição, tá? Então não se esqueça desse finalzinho aqui, aqui que é o pulo do gato. Por quê? Às vezes a gente vai confundir, cara, se é uma locução prepositiva, se é uma locução adverbial. Só que com esse segredinho aqui, você mata a charada, é preposição. Olha só, abaixo de, isso aqui é uma locução prepositiva. Terminou com preposição, é preposição, cara. Acerca de, vai te perguntar, é uma locução adverbial, locução verbal, locução prepositiva? Você vai ver que terminou aqui com preposição, o de é uma preposição essencial, você já vai pegar a questão, ponto garantido. Hashtag pelotão mapeado, tá? Bora pra cima aí. Da mesma forma as demais aqui, olha. Vamos ver no exemplo aqui. Ele saiu por causa da chuva. Ele saiu por causa da... Tá aqui, olha. É esse último exemplo aqui, por causa de, tá? Temos aqui o por causa de. A chuva é palavra feminina, então tem um a, artigo aqui. A chuva. De mais a vira da. Na questão, vai simplesmente pôr uma oração dessa, grifar igual eu coloquei aqui e te perguntar. Esse termo é o quê? Locução adverbial, como falei, adjetiva, prepositiva, por aí vai. Você não vai errar, tá? Olha aqui na frente. Falou acerca de futebol. Pode ser também acerca do, tá? Mas no caso aqui omitiram o artigo de o futebol. Não tem problema nenhum gramaticalmente falando, tá? De omitir o artigo. Perfeito? Então, olha aqui. Anota, tá? Não deixe de anotar. Novamente, coloquei até o bizu aqui, olha. Locução prepositiva sempre termina com preposição. Não se esqueça. Vamos para uma próxima parte aqui em relação à preposição, tá? Preposição e regência. Regência, vamos ver depois com calma, isso aqui é muito importante. Só que já vou introduzir o tema aqui. Regência verbal determina qual preposição é exigida pelo verbo. Como eu já falei ali em cima, talvez você até pegou, tá? Quem gosta, gosta de. Então, a preposição, neste caso, para o verbo gostar, é o de, não pode ser outro. Porque essa regência do verbo exige
esse Dzinho, tá? Gosta de música ou gosta da música, que é o D mais o A, tá? Tranquilo? Isso é regência verbal. A gente vai ver no detalhe lá embaixo, isso é muito importante. E a regência nominal? Olha o nome aqui, olha, regência nominal, regência verbal, aqui é em relação ao nome. Não é só verbo que exige uma preposição em seguida, nomes também, tá? Palavras comuns, digamos assim, também. Tenho orgulho de, olha só, orgulho não é verbo, mas quem se orgulha, orgulho é de alguém, de alguma coisa, tá? Isso é regência nominal, isso aqui é menos comum em prova. A verbal, extremamente comum em prova, tá? Extremamente comum. Então já fica aí uma pitadinha de mapeamento do concurso para você. Aqui embaixo, olha, eu coloquei uma tabela resumida da relação estabelecida pelas preposições. Como a gente falou lá em cima, preposição de lugar geralmente são essas, de tempo geralmente são essas, de causa geralmente são essas, de finalidade, estas. Perfeito? Só para você recapitular aí um pouquinho. Tem mais aqui, olha, de modo são essas aqui, perfeito? Essa é a parte 2 de verbo, tá um pouquinho mais curtinha, mas é muito importante. A gente vai fazer aqui questão, tá? Pausa, responde. Vamos ver se você faz 10/10 aí, olha. Deixa eu só afastar aqui para ficar melhor para a gente visualizar, tá? Número 1. Na frase "ela foi ao médico", há uma combinação entre preposição e artigo definido? Bom, no caso, temos que saber o que é preposição, temos que saber o que é artigo, tem o definido e indefinido, temos que saber o que é artigo definido, tá? Temos que saber se tem uma combinação entre eles. Preposição a gente já sabe o que é assim que faz questão, tá? Não é só chegar a responder e pular para a próxima, não. É de fato estudar a questão, saber minuciosamente tudo sobre a alternativa, certo? Então já fica o bizu aí para responder, para fazer questão. É estudar a questão. Fazer questão faz na hora da prova, tá? Então, tem preposição? Tem. Olha aqui, o verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. Tem preposição. Tem artigo definido? Tem. Quais são eles? O o e o a e os plurais, tá? Quais são os artigos indefinidos? O um e o uma e os plurais. No caso aqui tem o. É artigo definido, masculino, singular, que está ligado com o médico, que exige aí, tá? Então, ela foi ao médico. Perfeito. Temos uma preposição e um artigo. Tem combinação ou contraiu aqui? No caso, tem combinação, que a gente viu, olha, acho que foi lá no início, né? Cadê? Aqui no início, olha, a combinação não perde letra, a contração perde letra. O D mais o A, por exemplo, ali, tá? Então, aqui, de fato, temos uma combinação, certo? Pode ver que é uma questãozinha simples. A gente conseguiu extrair muita coisa dela. Revisamos alguns tópicos aqui legais, tá? E esse próximo? Durante a prova, ele ficou nervoso. O durante é uma preposição acidental? E aí? Responde para mim. Sim. No caso, esse durante, geralmente, é advérbio. Se ele naturalmente é advérbio e aqui está atuando como uma preposição, então é uma preposição de forma acidental, concorda? Sim. A oração está em ordem inversa, olha. Se a gente colocasse na ordem direta, ficaria ele ficou nervoso durante a prova. A gente consegue perceber melhor que realmente está ligando tópicos, ou seja, função da preposição, tá? E consegue identificar melhor do que na ordem indireta, tá? Mas, geralmente, as provas colocam a oração, a frase, na ordem direta, para dificultar um pouquinho mais. Perfeito? Eis o motivo da vírgula aqui, olha, depois a gente vai estudar a pontuação e ver que um dos motivos de se usar a vírgula é para inverter a ordem da oração. Mas isso é assunto para depois. Olha aqui. Aqui tá certo, né? A terceira aí, olha, sua vez. Ele saiu por causa da chuva. Tem locução prepositiva aqui? Tem, olha, por causa de. Terminou com preposição, é locução prepositiva, tá? A gente olhou ali em cima. Tranquilo? Aqui tá certo. Número 4. As preposições essenciais são aquelas que podem exercer funções na frase além de ligar a oração? E aí? Não, errado. As essenciais, ela é essencial só para cumprir o objetivo fim dela, que é ligar palavras. No caso aqui tá para ligar termos, né? Eu que li errado. Que liga oração é conjunção, tá? Liga termos.
Então, realmente, o gabarito é esse errado, perfeito? Tenho orgulho de. A preposição de tem orgulho de você. A preposição de é exigida por conta do substantivo, caracterizando uma regência verbal. A gente até avançou no tema aqui, tá? Poderia até tirar essa questão, mas vamos lá. Quem tem orgulho de alguém. Então, nesse caso, o de é exigido pelo substantivo, orgulho, perfeito? Que é um caso de regência nominal. Se fosse um verbo exigindo a preposição, seria regência verbal, tá? Então fica o bizu aí, tá gostando da aula? Comenta aí pra gente. Número 6. Saiu com pressa. Apresenta uma relação de causa estabelecida pela preposição. Relação de causa? Saiu por causa da pressa? Você tá errado, hein? Tá errado, hein? É modo, saiu com pressa. Saiu dessa maneira, tá? Desse modo. Tá errado, beleza? Opa, tá errado, né? Cadê? Saiu com pressa, apresenta relação de causa? Não, não é causa não, cara. É modo, tá? É o modo que ele saiu. Ele, se fosse causa, ele saiu por causa da pressa. Troca essas palavrinhas assim na sua cabeça na hora da prova, cara, que não tem erro. Número 7. A preposição em pode indicar relação de lugar, como na frase ele mora em Belo Horizonte. Tá perfeito. Estabelece essa relação de lugar, tá? Olha só, ele mora no lugar Belo Horizonte. Número 8. Ela agiu como líder. A palavra como é preposição acidental? Sim. A 8 aqui tá certa também, tá? O como é outra classe gramatical, mas aqui tá ligando termos, e se liga termo é preposição acidental, tá? Chegamos antes do horário e aí, responde. Para gabaritar, tá, português? Chegamos antes do horário. A preposição antes estabelece uma relação de tempo. Chegamos antes do horário. Opa, tem essa relação sim, tá? Pega pelo entendimento que fica mais fácil esse tipo de questão. E a próxima? Pode ver que o ensino de concurseiro para concurseiro fica mais fácil, né? Em fui ao parque ocorre contração, pois há perda de letras na junção de preposição com o artigo. Não, não tem perda de letra não, é o A mais o O mesmo, tá? Tá errado. Tá erradíssimo aqui, tá? Embaixo aqui o gabarito. Tá gostando das aulas? Comenta aí. Próxima aula vamos falar de mais tema legal, que é a conjunção. Coloquei as duas lado a lado justamente por essa similaridade ali. Parecem um pouco as duas, tá? Elas ligam coisas. A preposição liga termos, a conjunção liga frases, orações. Veremos depois também, tá? Até a próxima aula.